Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Tainá da Arte e Fios Crochê e no vídeo de hoje eu trouxe o passo a passo dessa mini bag. Ela é uma micro bolsinha, mas ela é super fácil e rápida de fazer e vai pouquíssimo material. E se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vai lá e segue o perfil para ficar por dentro de todas as novidades. Agora pega teu fio e tua agulha e bora crochetar! Para fazer a mini bag, eu vou utilizar fio de malha. Esse daqui é o fio de malha da Fios Kiki, é um fio premium de 33 milímetros. Essa cor é o verde hortelã e uma agulha de crochê número 7. Eu vou dar início fazendo a minha base oval. E para essa base, a gente vai fazer um detalhe em ponto baixíssimo, bem no centro dela. Então, a gente precisa deixar mais ou menos uns 60 centímetros de fio sobrando antes de começar as nossas correntinhas iniciais. Deixei aqui a minha sobra de fio, vou pegar a minha agulha, vou fazer o meu nozinho inicial, deixo ele bem firme e a partir de agora eu vou subir 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz aqui as minhas 7 correntes, eu vou virar elas e eu vou voltar contornando com pontos baixos, pegando apenas essa alcinha de trás de cada correntinha. Então, essa primeira alcinha eu vou pular, eu não vou utilizar ela, ela é a alcinha da minha correntinha de altura. Venho aqui para minha segunda alcinha, vou introduzir a minha agulha. Vou pescar o fio que tá vindo lá do rolo, vou dar altura e vou fechar o meu ponto. Venho no ponto do lado, vou introduzir a agulha pegando apenas na alcinha da parte de trás da correntinha. Vou pescar o fio que tá vindo lá do rolo, dei altura e fecho o meu ponto. Eu vou voltar preenchendo com pontos baixos até chegar no final da minha carreira. Cheguei aqui no último ponto da minha carreira, aqui eu vou dar início à curva da minha base oval. E no mesmo ponto de base, eu vou trabalhar 4 pontos juntos, vou fazer os meus aumentos. Aqui eu já tenho meu primeiro ponto, dentro desse mesmo ponto eu vou colocar mais 3 para totalizar os 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Vai modelando para o teu trabalho ganhar formato. E eu vou voltar contornando com pontos baixos mais uma vez. Essa pontinha aqui de fio, que é aquela sobra lá do início, eu vou deixar ela aqui do lado. Eu tenho que tomar cuidado para não esconder ela entre os pontos. Então, afasta ela e segue dando continuidade. Vou introduzir a minha agulha bem no pezinho do meu ponto e faço um ponto baixo. No outro pezinho do ponto. E vou fazendo até chegar no meu último ponto dessa carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira, vou colocar um ponto baixo e vou fazer a próxima curva da minha base. Observem que aqui desse lado nós trabalhamos 4 pontos juntos e aqui também precisa ter esse total de 4 pontos. Aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4. Os meus 4 pontos. Vou esticar essa minha laçada, venho com a minha agulha de trás para frente nessa correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto baixo. Levo essa laçada para o gancho da minha agulha e vou puxar ela toda aqui para trás. Puxei aqui para trás, eu vou ajustar e vou modelar mais uma vez o meu trabalho. Levei a minha laçada aqui para trás e a partir de agora eu vou começar a trabalhar as minhas carreiras de aumentos. Nós vamos fazer um total de 4 aumentos em cada ponto de base. Aqui nessa curva a gente trabalhou 4 pontos, então por isso nós precisamos também colocar 4 aumentos em cada pontinho que se formou aqui a nossa curva. Para isso, eu vou introduzir a minha agulha bem no centro do meu ponto. Observem que aqui eu tenho um ponto, 2, 3 e 4. Eu venho com a minha agulha aqui nesse ponto do lado, vou introduzir ela. Vou pescar o fio que tá vindo lá do rolo, vou trazer aqui pra frente. Vou colocar no gancho da minha agulha essa laçada e vou fechar o meu ponto.
Aqui eu tenho um ponto baixo centrado. Volto com a minha agulha no mesmo lugar e faço mais um ponto. Venho no ponto do lado e vou trabalhar mais um aumento. Lembrando que a partir de agora nós estamos trabalhando pontos baixos centrados. Coloquei aqui o meu aumento, venho para o ponto do lado e eu vou começar a trabalhar os meus pontos baixos centrados sozinhos até chegar novamente nesse outro lado aqui do meu trabalho. Vou fazendo ponto baixo centrado, um ponto para cada ponto de base, até chegar no final da carreira. É sempre bem importante ir modelando o trabalho para que ele ganhe formato. Cheguei mais uma vez no final da minha carreira, observem que eu tenho 1, 2, 3 e 4 pontos. Vou começar mais uma vez os meus aumentos. Vou introduzir a agulha bem no centro do meu ponto. Observem que a agulha tem que sair sempre bem aqui no meio. Vou puxar o fio que tá vindo lá do rolo, dei altura, fecho o ponto. Volto com a agulha no mesmo lugar, dei altura, fecho o ponto. Venho pro meu segundo ponto, vou trabalhar aqui o meu segundo aumento. Fechei um ponto, venho aqui no mesmo lugar, fecho outro ponto. Já tenho 2 aumentos, vou fazer mais 2 aumentos aqui. Fiz aqui os meus 4 aumentos, volto fazendo ponto baixo centrado até chegar no final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, aqui desse lado eu tenho 2 aumentos, aqui eu preciso fazer mais 2 aumentos para totalizar os 4 aumentos de cada lado. Vou fazer aqui aumento, lembrando que o nosso aumento são 2 pontos juntos no mesmo ponto de base, venho aqui no ponto do lado e também faço aumento. Finalizei aqui os meus aumentos, então 1, 2, 3, 4 aumentos, vou esticar a minha laçada para fazer o fechamento da carreira. Vou vir com a minha agulha de trás para frente na primeira correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto. Vou passar a minha agulha, vou levar essa laçada para o gancho da agulha e vou puxar tudo aqui para trás. Dessa forma. Agora, a gente vai fazer bem aqui no meio aquele detalhe em ponto baixíssimo. Eu vou utilizar essa sobrinha de fio que eu deixei lá no início do meu trabalho. Eu vou introduzir a minha agulha bem aqui no centro do meu ponto, aqui onde eu iniciei a minha curva. Vou introduzir a agulha, eu vou pescar esse fio, vou puxar ele aqui para frente. Puxei aqui para frente, eu vou introduzir a agulha aqui do lado, no meu próximo ponto. Venho aqui no próximo ponto, vou introduzir a agulha, faço ponto baixíssimo. Aqui no pontinho do lado, faço baixíssimo. No próximo, baixíssimo, mais um baixíssimo. Cheguei aqui no último, que é esse centro aqui, vou fazer mais um baixíssimo. Dessa forma. Vou puxar todo o meu fio aqui pra frente e eu vou trazer ele aqui pra parte de trás do meu trabalho. Vou vir com a minha agulha aqui pela parte de trás e vou levar aqui pra dentro. Levei aqui pra dentro, eu vou ajustar essa correntinha para que fique igual às outras e eu vou esconder esse restante de fio entre os pontos. Vou colocar um pinguinho de cola e cortar o excesso. Finalizei aqui a minha base e olha só que fofura que ela fica. Agora eu vou dar início à subida da minha bolsa. Levei essa laçada aqui para trás, eu vou ajustar ela, vou deixar menor para ficar do mesmo tamanho das minhas correntinhas. Eu vou introduzir a minha agulha de cima para baixo, pegando apenas uma das alcinhas dessa minha laçada. Vou dar uma leve girada na minha agulha para que ela pegue a alcinha de trás. Vou introduzir no gancho da minha agulha essa laçada. Vou ajustar mais uma vez. Laço o fio na agulha, vou puxar aqui pra frente. Vou dar uma altura e vou fechar o ponto. Fiz aqui um ponto baixo. A partir de agora, eu vou começar a trabalhar pegando apenas a alcinha de cima da correntinha. Vou passar a agulha, peguei a alcinha de cima e vou também pegar essa laçada aqui de trás, para deixar essa parte bem estruturada. Pesquei o fio que tá vindo lá do rolo, dei altura e fecho.
o meu ponto. Venho pro ponto do lado, vou introduzir a agulha pegando apenas a alcinha de cima, a laçada que se forma atrás de cada ponto. Então, observem que atrás de cada ponto se forma essa laçada. Pesco o fio que tá vindo lá do rolo, dei altura e fecho o ponto. E essa sequência eu vou fazer por toda essa carreira, pegando sempre a alcinha de cima da correntinha e a laçada que se forma atrás de cada ponto. Cheguei aqui no final da minha carreira, vou modelar minha peça para que essa subida fique reta. Vou esticar minha laçada, vou introduzir a minha agulha de trás para frente na primeira correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto. Levo essa laçada para o gancho da minha agulha e levo tudo aqui para trás. A partir de agora, nós vamos começar a trabalhar pontos baixos centrados. O corpo inteiro da nossa bolsa vai ser feito todo em ponto baixo centrado. Então, esse fechamento que eu fiz aqui, a gente vai fazer por toda a peça. Vou introduzir a minha agulha bem no centro do meu ponto. Pesco o fio que tá vindo lá do rolo, vou trazer aqui pra frente, dei altura. Coloco no gancho da minha agulha essa laçada. Vou pescar o fio que tá vindo do rolo e vou fechar o meu ponto. Aqui eu fiz o meu primeiro ponto baixo centrado. Venho pro ponto do lado, vou introduzir a minha agulha bem no centro do ponto. A agulha sempre tem que sair bem aqui atrás do Vzinho. Pesco o fio que tá vindo do rolo, dei altura e fecho o ponto. No próximo ponto, sempre dá altura para deixar todos os pontos do mesmo tamanho. E segue dando continuidade até chegar mais uma vez no final da carreira. Lembrando que aqui é um ponto baixo centrado para cada ponto de base, então não vai ter nenhum aumento, são pontos baixos simples. Cheguei mais uma vez no final da minha carreira, vou esticar a minha laçada, venho com a minha agulha de trás para frente na primeira correntinha que se formou do meu ponto. Levo para o gancho da minha agulha essa laçada e puxo aqui para trás. Vou ajustar para deixar essa laçada menor. Vou introduzir a minha agulha no centro do ponto. Laço o fio que tá vindo lá do rolo, vou trazer ele aqui para frente, dei altura. Coloco no gancho da minha agulha essa laçada. Pesco o fio que tá vindo do rolo e fecho o meu ponto. A partir de agora, a gente vai fazer um total de 6 carreiras de ponto baixo centrado. Aqui eu tô fazendo a minha terceira, eu vou finalizar as minhas 6 carreiras e volto com vocês. Aqui é bem tranquilo, é só repetição. Cheguei aqui no final da minha carreira, fiz aqui 6 carreiras de pontos baixos centrado. Olha só que linda que ela já fica. Agora eu vou cortar o meu fio para simular o meu último ponto. Vou puxar todo esse fio aqui pra frente. Venho com a minha agulha de trás pra frente na minha primeira correntinha. Vou buscar o meu fio e trazer ele todo aqui pra dentro do meu trabalho. Dessa forma. Vou modelar mais uma vez. Vou vir com a agulha aqui na correntinha de trás. Vou pegar nessa laçada e vou passar minha agulha para que ela saia bem no centro dessa minha correntinha onde está saindo a minha laçada. E vou puxar essa laçada aqui pra dentro. Dessa forma, eu simulei a minha correntinha. Vou ajustar mais uma vez para deixar do mesmo tamanho das outras. E agora eu vou esconder esse restante de fio entre os meus pontos e fazer o mesmo acabamento com um pinguinho de cola no final. Finalizei toda a minha peça e agora eu vou fazer a aba da minha bolsa. Para isso, eu vou dobrar a minha peça bem ao meio e observem que aqui nas laterais eu tenho 2 pontinhos que formam a nossa curva. Eu preciso pular 3 pontos de cada lado. Então, aqui eu pulo 1, 2, 3 e aqui eu pulo 1, 2, 3. A partir desses próximos pontos, eu vou começar a trabalhar a minha sequência de pontos baixos. Eu vou colocar aqui uma agulha para deixar marcada a minha terceira correntinha. Coloquei a minha agulha aqui, 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Nessas 8 correntinhas, eu vou começar a minha sequência de pontos baixos. Vou pegar o fio que tá vindo lá do rolo, vou trazer ele aqui pra frente. E vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Venho pro meu próximo ponto, vou introduzir a minha agulha por debaixo da minha correntinha, laço o fio que tá vindo lá do rolo e fecho o ponto. E eu vou fazendo esses pontos até chegar aqui no finalzinho dessa minha carreira, um ponto antes desse meu marcador. Aqui esse ponto eu não vou utilizar, porque ele faz parte dessa minha curva. Fiz aqui os meus 8 pontos, vou tirar a minha agulha, vou subir uma correntinha e vou virar o meu trabalho. Virei o meu trabalho e eu vou começar a fazer uma sequência de meio ponto alto. O meio ponto alto, eu laço o fio na minha agulha, vou introduzir a minha agulha aqui por debaixo dessa minha correntinha, lembrando que eu não vou passar nessa primeira corrente aqui do canto, porque já tá saindo a minha laçada dela, então bastante cuidado. Eu vou introduzir nessa próxima aqui, passo a minha agulha, pesco o fio que tá vindo lá do rolo, dei altura, fiquei com 3 laçadas na agulha, laço o fio que tá vindo do rolo, tiro as 3 de uma só vez. Mais uma vez, lacei o fio na agulha, passo por debaixo da minha correntinha, pesco o fio que tá vindo lá do rolo, dei altura, fiquei com 3 laçadas na agulha, laço o fio que tá vindo do rolo, tiro as 3 de uma só vez. E essa aba vai ser toda feita em meio ponto alto, uma sequência de vai e vem. Vou seguir aqui preenchendo com os meus pontos meios altos, até chegar no meu último pontinho. Tô chegando aqui no final da minha carreira e eu quero mostrar pra vocês esse nosso primeiro ponto que a gente fez lá no início da carreira, ele fica deitado, então é muito importante prestar atenção, porque esse ponto precisa ser feito nele um meio ponto alto, para totalizar os 8 pontos. Então aqui, se você tiver qualquer tipo de dúvida, é só começar a fazer a contagem dos pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui no último, eu vou fazer o meu 8º. 8. Vou subir uma correntinha, como de costume, viro o meu trabalho aqui e sigo dando continuidade com os meus meio pontos altos. Lacei o fio na agulha, vou introduzir a minha agulha embaixo desse meu primeiro ponto, lembrando que eu não vou utilizar esse daqui, porque a minha laçada já está saindo desse primeiro ponto. Passei a agulha lá pra dentro, lacei o fio que tá vindo lá do rolo e vou tirar tudo de uma só vez. E aqui a gente vai fazer um total de 4 carreiras em meio ponto alto. Aqui eu já estou na minha segunda carreira, eu preciso fazer mais 2 para totalizar as 4. Lembrando que no final de cada carreira, eu preciso subir uma correntinha, viro o meu trabalho e sigo dando continuidade aos meus meio pontos altos. Lembra de sempre conferir para ver se está ficando os 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Subo uma correntinha e viro meu trabalho e sigo dando continuidade até fazer as minhas 4 carreiras. Finalizei a minha aba, fiz um total de 4 carreiras de ponto meio alto. Agora eu vou esticar aqui o meu fio e vou cortar um pedaço dele. Vou puxar todo o meu fio aqui pra frente e esse restante aqui eu vou esconder entre os meus pontos. Eu viro a minha aba, venho com a minha agulha passando entre os meus pontos e vou trazer esse restante de fio aqui pra trás, com bastante cuidado. Olha sempre aqui na frente para ver se o ponto ele não desmanchou. Vou trazer aqui entre os pontos e lá no final eu coloco um pinguinho de cola. Finalizei todos os meus acabamentos. Vou fechar aqui a minha aba só para mostrar para vocês. E agora eu vou fazer um detalhe com ponto baixo, contornando toda a borda dessa aba aqui. Eu vou pegar mais um pedaço de fio, vou trabalhar com a minha bolsa deitada dessa forma, porque fica mais fácil de fazer os pontos. Vou introduzir a minha agulha bem aqui no meu primeiro ponto baixo, lá do início da minha aba. Vou introduzir a minha agulha aqui. Vou pescar o fio que tá vindo lá do rolo e vou puxar aqui pra frente. Puxei aqui pra frente, eu fecho pra fazer
o meu primeiro ponto baixo. Fiz o meu primeiro ponto baixo, eu venho pro ponto do lado e eu sempre gosto de passar a minha agulha pegando duas alcinhas do ponto. Peguei uma alcinha aqui da frente e vou pegar uma alcinha lá de trás. Observem aqui que eu estou com duas alcinhas na minha agulha. Laço o fio que tá vindo lá do rolo, vou trazer aqui pra frente e faço um ponto baixo. Dessa forma, pegando duas alcinhas do ponto, o seu trabalho não fica com buracos. Por exemplo, se eu colocasse a minha agulha pegando aqui nesse espaço que tem aqui e puxasse o fio que tá vindo lá do rolo, ia ficar um buraco enorme na minha peça. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Olha só o tamanho do buraco que ia ficar. Por isso que eu gosto sempre de pegar duas alcinhas do ponto para que fique dessa forma aqui. Venho no meu próximo ponto, lembrando que aqui do lado não tem um lugar exato para colocar a tua agulha, mas é importante tomar bastante cuidado para os pontos não ficarem muito amontoados e também não ficar muito afastado. Venho aqui para o meu próximo ponto, aqui eu tenho só uma alcinha, então observem, vou pegar uma alcinha e eu vou puxar uma alcinha lá de trás também, só para que não fique nenhuma abertura no trabalho. Venho aqui para o próximo. Vou pegar duas alcinhas e faço ponto baixo. Vai sempre modelando o teu trabalho para ganhar formato. Venho para o meu próximo espaço e vou fazer aqui mais um ponto baixo. Cheguei aqui na curva da minha aba, eu vou subir uma correntinha e eu vou voltar preenchendo com pontos baixíssimos somente aqui nessa borda. Vou introduzir a minha agulha por debaixo dessa correntinha. Observem que aqui se formaram várias correntinhas e eu vou fazer ponto baixíssimo. Venho para o próximo, baixíssimo e vou contornando até chegar aqui na próxima curva, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Finalizei o meu último ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha, viro o meu trabalho e aqui eu volto contornando, fazendo o mesmo trabalho que eu fiz desse lado, eu vou fazer desse outro, preenchendo com pontos baixos. Lembrando sempre de pegar duas alcinhas do ponto. Cheguei aqui no meu último ponto, já posso cortar o meu fio para simular o meu fechamento. Vou puxar todo o fio aqui para fora. Venho com a minha agulha aqui por dentro do meu trabalho e vou puxar esse restante de fio. E aqui dentro eu vou fazer o arremate dos meus fios da mesma forma que eu fiz lá no início, escondendo entre os pontos e colocando um pinguinho de cola. Finalizei todo o corpo da minha bolsa e agora eu vou colocar o fecho com vocês. Eu vou utilizar aqui o fecho tic-tac, mas você pode usar o fecho da sua preferência e o formato também fica ao seu critério. Esse modelo aqui, ele tem essas garrinhas atrás para colocar na bolsa. E aqui em cima também vem esses dentinhos. Essa parte aqui você pode colocar de duas formas no seu trabalho. Você pode vir com a sua peça e encaixar as garrinhas aqui entre os seus pontos. Vai sair as garrinhas aqui na parte de trás e você pode fechar. Se você estiver trabalhando com um fio mais fino, essas garrinhas vão passar com maior facilidade aqui pro lado de dentro. Como o fio de malha ele é um pouquinho mais grosso, eu indico você fazer o seguinte. Você pode pegar um pedaço de fio, corta umas duas tiras do mesmo tamanho, posiciona ela dessa forma aqui em cima do fecho e agora fecha essas duas garrinhas com bastante força para deixar elas bem seguras aqui no fio de malha, bem presas. Eu vou pegar a minha bolsa e eu vou posicionar o meu fecho no lugar que eu preciso que ele fique, para que quando eu feche a minha aba fique correto o fechamento. Eu vou pegar uma agulha mais fina, vou introduzir ela de dentro para fora e eu vou puxar essas duas pontinhas de fio aqui para dentro do meu trabalho. Depois que eu puxar essas duas pontinhas, eu vou fazer um nozinho bem firme lá na parte de trás, para deixar essa primeira parte do fecho bem segura. Trouxe todo o meu fio aqui para dentro e agora eu vou fazer o meu nozinho dos dois lados. Depois eu vou esconder o restante de fio e colocar mais uma gotinha de cola.
Esse nozinho aqui, a gente pode esconder ele também entre os pontos. Finalizei aqui a primeira parte do meu fecho, vou colocar a segunda. Essa parte aqui é mais tranquila, esse modelo de fecho que eu utilizo, eu consigo abrir um pouquinho mais essa parte e eu posso prender, passar aqui entre o fio de malha e depois só apertar. Vou posicionar aqui, vou encaixar o meu fio de malha, lembrando que esse detalhe aqui de cima de ponto baixíssimo, eu vou deixar ele aparecendo. Eu vou pegar somente as correntinhas de trás e vou apertar bem firme. Dessa forma, os ganchinhos eles ficam super seguros porque eles passam pelo fio de malha. Finalizei aqui e olha só como fica super seguro. Agora é só colocar a alça. Lembrando que se você está gostando desse vídeo, já curte, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Toda semana tem novidade por aqui. Já coloquei a alça na minha peça, coloquei uma alça de mão, coloquei as minhas argolas articuladas do lado da minha peça, mas se você preferir pode colocar aqui na parte de cima também, na aba. Aqui fica o seu critério. Eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima!